Gente, eu não sei nunca. Na vida assim, eu vou ter que maquiar com um efeito que eu vou colocar, né? Quer dizer, tá quase parecendo, né? Mas eu vou colocar uma preta. Vou colocar assim, eu vou ter que maquiar com ele. Eu vou colocar ele assim, tá certo? Então, como eu olhei aqui, ó, esse meu olho aqui, assim, eu olhei aqui, é aqui, ó, começa a ver aqui no fundo, a gente vai ver aqui, até 20. Então, bora lá, gente. Ah, gente, vamos lá. Comecei com um brush. Não, brush, eu olhei ele ainda no brush. Vamos lá, gente. No final, não deu ficar, né, gente? Não deu ficar, porque eu só pensei em ficar um brush mais. Gente, infelizmente, eu não posso gravar assim, sabe, com a gente. Por que esse vídeo? Porque esse vídeo vai gravar tão legal. Sim, eu sei que legal gravar com a gente. Já que uma merda. Eu tava olhando pra isso, brincar também, né? A gente brinca. Olha, tô rindo, né? Mas, infelizmente, eu acho que eu vou brincar com ela. Gente, a desgraça da Bela. Tô muito falando a verdade, eu vou dela. Que deve valer muito bem, gente. Eu só falar tão caro, né? Gente, então foi isso. Beijo da Bela. Gente, o beijo da Bela fez isso. Ela só fez isso, gente. Para ela se ter pra porque eu tô mentindo, sabe? Isso, lembra o telefone que tá ali? Lembra pra cá? Eu achei que eu tô tentando maquiar. Vai, Eu não tô tentando maquiar. Aí vou ensinar como é que vai ficar. Eu vou deixar ele aqui. Por isso que eu te digo, filho. Cuidado pra você, porque essa parte. O que você me diga? Mas aqui não procura fazer lá em casa, não. Aí, Não vai começar aula, eu vou ficar sozinho. ah, mas não vai mesmo. Não vai mesmo, não vai mesmo. Eu vou fingir que eu tô com raiva, cara. Deixa eu chegar aqui pra cá. Vem tudo bem, ô bebezinha. Agora eu não vou. Ah, não. Tá? Me dá mil. Vem cá, olha tudo bem. Vamos lá, mas tá bom. É um tem o quê? Isabel, não acredito que tirou do ah, tá. É o frio do TikTok. Não, pra mim é doido. Não, meu. É, a gente quer ir embora. Não, vai. Esse mundo aqui é... Vai lá. Não explica como é que fica o negócio na tela. Explica como é que fica o negócio na tela. Manda uma de uma... Eu sei. Eu tô meio de raiva. E aí, mãe? Mãe, a marca de filho, foi doada? Finalmente deu. Ninguém nunca vai parar pra isso. Só até amanhã. Mano, a marca de filho do filho tá tão horrorosa. Aí, ela cadeira. Quanto cadeira? Tudo faz. Essa aqui, caralho, não vai pegar uma manja. Eu bonita. Vai pra casa. Vem tudo pra cá pra ver como tu fica uma curpira. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Assim, gente, claro que a minha irmã vai amassar. Para, menina. Mamãe, não tá nada ali. Tá. Mas daqui é o de graça, ela tá na início. Só, Brad. Não sei como é que eu vou ficar, né? Tem nada,